Fala galera, tudo bem? Então a gente está com mais um videozinho aí de um resumo de uma das partes da matéria. E a gente, na verdade, nesse vídeo vai falar um pouquinho sobre a ideia da estequiometria. Esse vídeo até vai ser bem curtinho, porque a verdade é que a estequiometria ela é mais facilmente absorvida, facilmente entendida a partir de exercícios. Né? A gente tem que exercitar bastante. Qual a ideia da estequiometria? O que funciona? Como funciona a estequiometria? Nós vimos em vídeos anteriores, em aulas anteriores, que a gente pode calcular a massa de substâncias, a gente pode ter a ideia do mol, que quantifica, né, essa quantidade de molécula, quantifica, né, as moléculas, quantifica as partículas de uma substância, a partir do mol, e aí fazendo uma volta ao que seria mol, que é uma quantidade específica de partículas, né? Foi Avogadro, é chamado de número de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23. A partir desse número, a gente pode dizer que, por exemplo, a massa molar de uma molécula, ela é numericamente igual à massa molecular, que é calculada a partir da massa atômica de cada átomo ali presente, e esse valor numérico ele vai ser dado em gramas por mol. Então, por exemplo, a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. O que isso significa? Que a cada mol de gás carbônico eu tenho 44 gramas, a massa de 44 gramas. E o que equivale-se a um mol? Equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. E aí vai ser para cada uma delas. Por exemplo, a água, a massa molar da água é de 18 gramas por mol. O que isso quer dizer? A cada 1 mol de água, eu tenho 18 gramas. Isso quer dizer que se eu pesar, vamos dizer assim, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, a massa que eu vou encontrar é exatamente 18 gramas. Reparem que, por exemplo, eu peguei duas substâncias diferentes, gás carbônico e água, e o que a gente repara é que a quantidade de moléculas é sempre a mesma. A ideia da dúzia, né? Por exemplo, uma dúzia é sempre 12. Mas se eu tenho uma dúzia de cadeiras e uma dúzia de laranjas, as massas vão ser diferentes. E é a mesma ideia para dentro das moléculas. Quando eu penso numa substância química, um mol sempre vai ter a mesma quantidade, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ou átomos. Se eu estiver falando da massa molar, por exemplo, de um átomo de cálcio, a massa molar dele é 40 gramas por mol. Quer dizer, 1 mol de cálcio equivale a 40 gramas. E aí significa que eu tenho 40 gramas, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, assim, as partículas, de uma maneira geral, são quantificadas a partir do mol. Então, eu tenho a massa molar, o volume molar, que também vai dar a quantidade de volume, todas elas relacionadas à quantidade de mol. O que a estequiometria faz? A estequiometria relaciona substâncias dentro de uma reação química a partir da chamada lei de Lavoisier e lei de Proust. São as leis ponderais. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a lei de Proust é a lei das proporções das massas. Se eu altero uma das massas, todas as outras serão alteradas na mesma proporção. A partir disso, eu faço a estequiometria básica. Quando eu faço a lei de Lavoisier, quando eu aplico a lei de Lavoisier, como eu preciso que as massas sejam iguais, essa é a ideia, a quantidade de átomos tem que ser exatamente igual dos dois lados da reação, reagente, produto. E aí, nesse momento, nessa situação, para você ter essa quantidade igual, é necessário, por vezes, você fazer o chamado balanceamento, que é quando você iguala, utilizando os coeficientes, são aqueles numerozinhos que vêm à frente da substância, lá na molécula da reação. E aí, quando você faz o balanceamento, você iguala exatamente a quantidade que eu tenho de átomos dos dois lados. Então, toda vez que você estiver fazendo uma reação química, você precisa balancear essas reações. E o que é balancear uma reação química? É igualar os dois lados. Igualar a quantidade de átomos que eu tenho do reagente para a quantidade que eu tenho no produto. Cada elemento químico com a sua quantidade específica. Certo? Quando eu tenho uma reação balanceada, esses coeficientes são chamados de coeficientes estequiométricos. Exatamente por quê? Porque por esses coeficientes eu vou criar relações
molares, já que o número do coeficiente vai ser exatamente a quantidade de mols que eu tenho daquela substância naquela reação. Então, se o coeficiente é 1 mol. Se o coeficiente é 2 mols. Para cada substância. Então, eu crio uma relação entre cada uma delas pela quantidade de mol. E a gente viu que se eu tenho a quantidade de mols, eu tenho massa, eu tenho volume, eu tenho número de moléculas, eu tenho número de átomos. Eu consigo saber todas as informações daquela substância. Assim, eu vou relacionar substâncias diferentes dentro de uma mesma reação, seguindo a lei de Lavoisier pelo balanceamento e a lei de Proust. Como assim a lei de Proust? Se eu altero a massa, se eu altero o volume, se eu altero a quantidade de moléculas de uma substância, qualquer alteração, não necessariamente da mesma grandeza, mas qualquer alteração que eu faça dentro de uma determinada outra substância, eu tenho que fazer com todas as outras na mesma proporção. Se eu dobro a massa, por exemplo, de uma molécula do reagente, as substâncias que estão no produto terão o número de mols, a massa, o volume, o número de moléculas, qualquer grandeza alterado sempre ao dobro. Então é sempre feita uma alteração na mesma proporção. Por isso que a melhor forma de você resolver qualquer questão de estequiometria é a regra de 3. Então nós temos um passo a passo para resolver questões de estequiometria. Primeira parte, você faz uma leitura da questão. Essa leitura tem que ser feita de uma forma que você interprete a questão, para você entender o que aquela questão quer de você, o que ela quer calcular. Segundo passo, montar a reação. Organizar a reação química, balancear se necessário, criar uma relação entre as substâncias. Terceiro passo, identificar dentro da reação o que interessa. Existem substâncias que estão na reação, mas que não fazem parte daquela questão. Então eu vou analisar e ver quais são as que me interessam. A partir disso, eu crio uma relação estequiométrica entre elas, a partir dos seus coeficientes, que é o próximo passo. Pego o coeficiente de uma determinada substância e da outra, que são aquelas que estão sendo relacionadas, e relaciono os dois. Tantos mols de tal substância estão para tantos mols de outra substância. Quando eu faço isso, aí eu só tenho que entender o que a questão quer dizer. Saber se ela quer massa, se ela quer volume, se ela quer moléculas, e a partir daí eu coloco esses valores dentro de uma regra de 3 que eu vou resolver o final. E aí eu chego ao resultado final. Essa é a ideia básica de uma reação, de uma relação, de uma questão de estequiometria. Não tem muito o que pensar, não. Tem que ler, interpretar e criar a ideia e resolver as questões matemáticas. Ok? Tem que exercitar muito, tem que treinar muito. Não adianta, porque a estequiometria ela é relacionada a partir de cálculos. Então, quanto mais exercício se faz, mais fácil fica entender o processo de estequiometria para que cada um crie a sua forma de resolver. Talvez a maneira que eu vá resolver, você consegue encontrar uma outra maneira. Isso que é interessante da estequiometria. Ela é muito interpretativa, ela é muito pessoal. Lógico que os conceitos básicos você tem que ter, mas as outras questões, a maneira como você vai criar a logística é por sua conta, é individual. Tá legal? Beleza então, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.